Abra sua Bíblia comigo aqui em Mateus, no capítulo de número 4. Eu quero compartilhar com você essa mensagem. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Nossa primeira ministração nesse ano de 2023. E eu quero ajudar você a caminhar em vitória nesse ano. Ontem nós pregamos na noite que encerrava o ano, falamos sobre vivendo com confiança. É assim que você deve viver nesse próximo ano de 2023. Mas hoje eu quero meditar com você nesse texto sobre um cuidado que você precisa ter nesse ano de 2023. Eu quero falar hoje sobre cuidado com as tentações. Diga para o seu irmão do lado aí, tome cuidado com as tentações. Agora não confunda as tentações com aquelas brincadeiras que as nossas avós faziam com a gente, quando o menino e a menina era espirvitado, como eles diziam, assim, menino tentado, senhor, não para um minuto, aquele menino espoleta, aquele negócio todo. Não é essa a tentação. Nós vamos ver aqui e falar sobre esses fatos que aconteceram na vida do Senhor Jesus. Ouça bem, Mateus 4, de 1 a 11, a palavra de Deus diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Amém. Nós vamos orar ainda, feche seus olhos. Pai, nós queremos mais uma vez confiar ao Senhor, ó Deus, a ministração dessa palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa alcançar os nossos corações nessa noite mais uma vez, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Porque, ó Deus, muitos de nós estamos acostumados, ó Pai, a algumas práticas que são extremamente reprováveis aos teus olhos. Quantos estão tombando diante das tentações, não estão, ó Deus, conseguindo resistir às seduções do maligno, e estão comprometendo o seu relacionamento contigo, com a família, e às vezes, ó Deus, com a própria comunidade da fé. E nós repreendemos, ó Deus, toda a ação do maligno, que quer, ó Deus, impedir as pessoas que aqui estão, de compreenderem e guardarem esta palavra no coração. Que nesta noite, Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa quebrar as cadeias, romper os grilhões e trazer, ó Deus, uma transformação para os nossos corações. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Alguém disse que Deus só tem dois tipos de filhos:
Ele tem o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que nunca pecou, e Ele tem aqueles que foram feitos filhos por adoção, que vieram através do sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário, e que são aqueles homens e mulheres que se arrependeram dos seus pecados, e por isso agora são adotados na família de Deus. Deus só tem dois filhos, o seu unigênito e aqueles que se arrependeram e passaram pelo processo de quebrantamento e de mudança de vida, e hoje estão inseridos na família de Deus. Mas Deus, a sua palavra mostra claramente, Deus não tem nenhum filho que não seja tentado e que não tenha passado por esta prova. Todos os filhos de Deus, de alguma forma, já foram tentados. Eu sei que você conhece esse assunto que eu estou tratando aqui hoje, que é o da tentação, porque em grau maior ou menor, em uma dimensão ou outra, em um contexto ou outro, todos nós já fomos tentados, ou estamos sendo tentados, ou seremos tentados. A tentação, ela pode ser um risco para o seu irmão e uma tragédia para o seu vizinho, mas para algumas pessoas a tentação é apenas mais uma experiência que ela supera com a graça de Deus, vence, prevalece e se fortalece na fé. A tentação para algumas pessoas ela é uma tragédia, mas para outras pessoas ela fortalece o seu relacionamento com Deus e torna essa pessoa mais firme nas suas convicções. Agora, a tentação, que pode ser um risco para o seu irmão, você pode tirá-la de letra. Tem gente que tomba diante da tentação, mas tem outras pessoas que tiram isso de letra com uma facilidade enorme, e você fica até assustado com isso. Mas por que isso acontece? Porque nós somos diferentes. O seu ponto vulnerável pode ser o ponto mais forte na vida do seu irmão. Nem todo tipo de tentação seduz as pessoas do mesmo jeito. Tem gente que diante de uma tentação com o dinheiro sucumbe, cai, erra facilmente, mas tem outros que diante da tentação com o dinheiro não tem nenhuma dificuldade, tira isso com maior facilidade. O que nós precisamos entender, irmãos, é que depois de Deus, Satanás é aquele que mais conhece a sua e a minha vida, e ele investiga e analisa você para usar aquelas estratégias que poderão ter mais sucesso na sua destruição. O maligno, ele vai buscar a maneira mais sutil, a hora mais oportuna para poder tentar a sua vida, seja por pressão ou seja por sedução. Tem momentos em que o maligno virá contra a sua vida, contra você, como um leão que ruge, mas em outras ocasiões, ele também virá contra a sua vida de maneira sorrateira, como uma serpente enganadora. E o que é que esse texto da palavra de Deus, aqui de Mateus 4, quando trata da tentação de Jesus, o que é que esse texto nos ensina sobre a tentação e que você e eu precisamos ficar atentos se nós queremos ter um ano de 2023 vitorioso? Além de você, como eu disse aqui ontem naquela pregação que eu fiz, além de você ser uma pessoa extremamente positiva, confiante, você precisa também ter atenção com as tentações, para que o seu ano seja um ano de sucesso e não de retrocesso. E o que é que a palavra de Deus ensina sobre a tentação? Preste atenção. Em primeiro lugar, Jesus nos diz que o diabo não é um ser mítico ou lendário. Tem muita gente que não acredita no maligno, que acha que ele não é real. Talvez o engano mais perigoso que o próprio maligno espalhou na sociedade
é aquele engano de que ele não existe, ou seja, ele não é real, ele é apenas um mito, ele é apenas uma ideia negativa. O maligno espalhou isso na sociedade moderna, levou muitas pessoas a acreditarem que ele é apenas uma energia ruim, algo muito desagradável que a gente encontra por aí, mas que ele não é um ser. Mas aqui em Mateus 4, a Bíblia diz que esse inimigo é real, ele é um ser real. A Bíblia diz que ele é um anjo caído, é um ser perverso, é um ser maligno. A Bíblia diz aqui, Jesus mostra que ele vem até a presença de Cristo e ele tenta Jesus, ele tenta levar Cristo ao fracasso e Jesus rebate as suas propostas. E por fim, no verso 10, diz aí que Jesus repreende a Satanás e ordena a ele que se retire da sua presença, e Jesus o chama de diabo. Está escrito aí. Jesus diz que ele não é um mito, que ele não é uma lenda, que o diabo não é um ser assim estranho ou uma energia ruim, não. Jesus está dizendo que ele é um assassino, um ladrão, um mentiroso, que ele não dorme, que ele não tira férias, que ele estuda e investiga a nossa vida, ele analisa o seu passado, ele vasculha aí os corredores da sua vida, ele abre todos os arquivos da sua história, e quando ele faz uma abordagem à nossa vida, ele procura tirar proveito de cada situação que ele conhece da sua história, de cada detalhe que ele sabe da sua trajetória, para com isso destruir a sua vida, arruinar a sua vida. O diabo age o tempo todo contra mim e contra você, e ele não é um mito, ele não é a lenda. O diabo, Satanás, é real. Essa é a primeira coisa que você precisa entender sobre a tentação. Em segundo lugar, esse texto nos diz que a tentação é inevitável. Veja o verso 1, a palavra de Deus diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, quem permitiu que Jesus fosse tentado foi o Espírito Santo. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto com um propósito, para que ele pudesse passar pela experiência da tentação. Foi o Espírito quem levou Jesus ao deserto para que ele tivesse essa experiência. Ser tentado não é pecado, até Jesus foi tentado. Pecado, querido, é você ceder à tentação, é praticar o ato que Deus reprova na sua palavra, seja ele qual for esse ato pecaminoso. Esse texto da palavra de Deus nos mostra que nenhum ser humano vai viver na terra sem ter essa experiência de ser tentado, sem ter essa experiência de passar por essa luta. Não existe campo neutro, não há onde você possa se esconder para que você não experimente a tentação, não há para onde você possa voar e dizer assim: não, aqui eu estou imune, aqui o perigo da tentação não me alcançará. O que você precisa saber e entender é que na vida a tentação é inevitável. Todos nós seremos tentados. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à sedução que o diabo cria para você cair. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina que a tentação vem nas horas mais esplêndidas da nossa vida. As piores tentações que você pode enfrentar, elas vão acontecer quando você estiver tendo as maiores vitórias da sua vida. As tentações mais terríveis, elas não te visitam quando você está na desgraça, na quebradeira e na dificuldade. Você está enganado. As tentações mais terríveis vêm contra a nossa vida quando nós estamos experimentando vitória e sucesso. Como é que eu sei? Está escrito aí, verso 1, veja o que diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja o que a Bíblia diz: a seguir.
Mas a seguir do quê? O que tinha acontecido? Para a Bíblia dizer assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A seguir de quê? Olha, querido, quando você lê o capítulo 3 aí de Mateus, do verso 13 até o verso de número 17, nos diz que Jesus tinha acabado de sair da onde? Do Jordão, e ali a palavra de Deus nos diz que ali no Jordão, Jesus foi batizado, ali no Jordão, o céu se abriu sobre ele, ali no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus Cristo, ali no Jordão, o Pai falou do céu, e todo mundo escutou a voz de Deus, vinda dos céus e dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que não houve intervalo entre a glória, a vitória do batismo, de uma vida cheia e plena do Espírito Santo, e a dureza da tentação. A Bíblia diz aqui que Jesus vai do batismo do Jordão, da glória do Jordão, de uma vida cheia do Espírito Santo. A partir daquele momento do Jordão, ele vai dessa realidade, e ele então ouve depois a voz do Pai naquele momento, e ele sai dessa realidade e vai para as ciladas do maligno em seguida. Não houve nenhum tempo entre o céu aberto do Jordão e a tentação que acontece com Cristo no deserto. Você sabe o que isso significa? Você entende o significado disso? Significa que você nunca é tão vulnerável como depois de uma grande vitória, porque depois de uma grande vitória, sabe o que a maioria de nós fazemos? A gente relaxa. Diante de uma grande vitória, a maioria de nós dá uma descansada, distensiona. A maioria de nós ficamos muito vulneráveis diante de uma grande vitória. Você não pode pensar que depois de ter vencido uma batalha, depois de ter superado uma dificuldade, você está imune, vacinado contra o perigo e contra as tentações. Você pode ser tentado mesmo estando mais perto de Deus. Você pode ser tentado no momento em que a sua comunhão com Deus está mais agradável do que nunca. O momento em que você precisa ter mais cuidado na sua vida é quando tudo está dando certo. É quando tudo está caminhando conforme o esperado. Porque as piores tentações ocorrem quando todas as coisas estão dando certo para o seu lado. A Bíblia diz que Jesus saiu do Jordão, que ele foi batizado ali, foi cheio do Espírito Santo ali ele ouviu a voz do Pai, e ele sai do Jordão e em seguida vai para a dureza do deserto e da tentação. Não houve um intervalo entre essas coisas, e isso significa que você e eu precisamos estar atentos, especialmente quando as coisas estão acontecendo de maneira boa, positiva e dando certo para nós. Abra o teu olho, fique atento, porque a tentação é uma realidade que todos nós vamos ter de enfrentar um dia. Em quarto lugar, Satanás não se afasta de nós, diz aqui esse texto bíblico, pelo fato de sermos filhos de Deus e por estarmos cheios do Espírito Santo. Tem gente que acredita que o diabo vai cortar caminho, vai cortar a volta na sua vida, porque você está cheio do Espírito Santo, porque você é filho ou filha de Deus, e então, agora que você é filho e filha de Deus, está cheio do Espírito Santo, o diabo vai cortar a volta na sua vida. Não vai não. O verso 3, veja o que diz aí. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja que o diabo começa a sua tentação querendo colocar uma dúvida no coração de Jesus. A dúvida, querido,
ela é a primeira arma que o diabo vai usar para poder tentar a vida das pessoas. Lá em Mateus 3,17, quando Jesus está ali no Jordão, sendo batizado, sendo cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele ouve a voz do Pai, e não só ele, mas todos os que estavam à volta, e ouviram a voz do Pai dizendo: este é meu filho amado, e nele eu me comprazo, ou nele eu tenho alegria, satisfação, prazer. E agora no deserto, na tentação, o diabo vem e põe dúvida a esta verdade proclamada pelo Pai no Jordão, perguntando a Jesus assim: se és filho de Deus. Ele coloca em dúvida a filiação de Jesus. E hoje não é diferente, querido. O maligno vai fazer de tudo para questionar o seu relacionamento com Deus, porque ele quer colocar dúvida na sua mente, ele quer trazer a dúvida para o seu coração, ele quer pôr questionamento na sua vida. Ele vem e sopra no seu ouvido dizendo o seguinte: se Deus é bom, por que você está passando por tudo isso? Se Deus ama você, por que você está em apuros? Se Deus é fiel, por que você está enfrentando a enfermidade, as dificuldades financeiras e problemas na sua família? Se Deus é amor, por que você está sofrendo? Será que Deus está mesmo com você? O que o maligno procura fazer, diz aqui a palavra de Deus, é colocar a cunha da dúvida na sua mente. Essa é uma estratégia do diabo para destruir a sua vida. Satanás se manifesta na pessoa que ele é diante de Cristo, e ele então agora não tem medo de Jesus estar cheio do Espírito Santo, ele não tem medo disso, ele chega e tenta colocar uma dúvida: se és filho de Deus, faz essas pedras aí virar pão. Ele coloca uma dúvida, ele quer estabelecer uma dúvida. Essa é uma das articulações mais ordinárias de Satanás contra a sua vida e a minha vida. Às vezes a gente está passando por aqueles momentos desafiadores, não é? Momentos que consideramos difíceis, e o diabo sopra no seu ouvido algumas coisinhas. Se Deus é bom, por que está acontecendo tudo isso de ruim com a sua vida? Alguém me ligou esses dias. Eu estava no escritório trabalhando, preparando mensagem, e este era o questionamento da pessoa. A pessoa me ligou e falou: pastor, eu nunca fiz mal para ninguém, nunca roubei ninguém, nunca matei, nunca roubei. Você já viu essa história? Nunca matei, nunca roubei, nunca desejei mal para ninguém, nunca vi mal para ninguém. E por que tudo isso está acontecendo comigo? Está tudo ruim. Começou aquela fileira no telefone, desfiar aquela situação, chorando, com angústia, com um sofrimento que não tem fim. Porque de alguma forma, no meio da sua dificuldade, o diabo colocou uma cunha da dúvida. Se Deus o ama, porque ele estava sofrendo? Se Deus é bom, porque tudo estava dando errado para ele? Se Deus é tão maravilhoso, por que a vida dele estava uma desgraça? Porque a tentação, querido, ela vem para colocar dúvida no seu coração, vem para colocar dúvida em relação ao amor de Cristo por você. E a Bíblia diz, e você e eu precisamos entender isso, e não apenas recitar o versículo bíblico sem sentir no coração. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, amou a você e a mim com tanta, que Ele deu o seu Filho unigênito. Então as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades, elas não são provas de que Deus não te ama, pelo contrário, são oportunidades da gente crescer. Eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de passar aperto, você também não. Eu não gosto de viver experiências amargas, você também não. Mas a vida está marcada delas, e nós precisamos superar essas coisas com a ajuda de Deus, e não permitir que a cunha da tentação, da dúvida, se estabeleça no seu coração e te afaste da presença de Deus.
Eu nunca vou me esquecer de uma pessoa que foi líder nessa igreja e que se afastou da fé e de Cristo. E quando eu chamei uma outra pessoa e falei assim, eu já visitei, mas eu quero que você visite essa pessoa para mim. Eu já tinha ido atrás, conversado com a pessoa, mas ela não tinha falado essas coisas. A pessoa que eu pedi foi conversar com ela também. Sabe o que ela disse? E ela foi líder nessa igreja. Ela disse assim, eu fui fiel a Deus durante 10 anos e Deus nunca me ajudou. Eu me conservei íntegra e isso não teve nenhum benefício para mim. Sabe o que é isso, irmãos? O diabo alcançou uma vitória contra o coração dessa pessoa através da dúvida. As suas dores, o seu sofrimento, quando a coisa está dando errado, não significa que Deus não te ama. Você tem a história de Jó para provar que Deus nos ama mesmo no meio das nossas dores. Se Jesus sofreu horrores na cruz, e Ele disse que nós somos seus discípulos, se eles desprezaram a Jesus, Ele disse que a mim e a você também desprezarão. O diabo vem para colocar em dúvida o nosso relacionamento com Deus. Ele não vai evitar a sua presença porque você é filho de Deus ou porque você está cheio do Espírito Santo. Ele vai se manifestar a mim e a você. Pode ser hoje, amanhã, pode ter acontecido já, ou pode já ter acontecido muitas vezes, para que ele consiga, ele tenta fazer isso, colocar uma dúvida no nosso relacionamento com Deus. Cuidado com a tentação. Em quinto lugar, Satanás não deixa de nos tentar pelo fato de estarmos orando e jejuando. Veja o que diz o verso 2. O verso 2 diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diz aí a palavra de Deus. O diabo tenta a você não apenas depois que você ora e jejua. Não, ele tenta você enquanto você ora e também jejua. O diabo não tentou Jesus apenas depois de 40 dias, mas ele se manifesta a Jesus quando Jesus está orando e jejuando também. Mas se orar e jejuar, querido, não afasta a presença ou a tentação. Você e eu precisamos entender que nós não podemos também deixar de orar e jejuar, porque Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabe quando é que Jesus disse isso aos seus discípulos? Ele disse isso quando estava no Getsêmani, se preparando para ir para a cruz, quando ele chamou os seus discípulos para orar à parte. E aí o que acontece? Jesus encontra Pedro, Tiago e João, que ele chamou para orar dormindo. E Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, quando você olha aquele texto do Getsêmani, Jesus falando com esses discípulos, a Bíblia diz que os discípulos, ao invés de orarem, eles dormiram. E porque eles dormiram, a Bíblia diz que eles fracassaram. Quantos homens de Deus você conheceu? Quantas mulheres de Deus você já viu que andaram com o Senhor e andaram sinceramente e de repente eles caíram? E por que caíram? Caíram porque num dado momento eles deixaram de vigiar. Há muita gente que não quer ser tentada pelo diabo, mas fica namorando com a tentação, fica flertando com o pecado no território do inimigo, na zona proibida. São pessoas que vivem em cima do fio da navalha, e uma hora elas se rasgam mortalmente por causa disso. Se você não quer ser tentado pelo diabo com o fruto proibido, não entre no pomar dele. Você está me entendendo?
Se você não quer ser tentado pelo diabo com um fruto proibido, não entre no pomar dele. Agora preste atenção. Mas quais foram as armas que Jesus usou para vencer a tentação? Se Jesus revela que a tentação tem essas realidades na minha e na sua vida, quais foram as armas que Jesus usou para vencer a tentação e que você e eu precisamos também lançar mão delas para que nós possamos ser vitoriosos como Cristo foi? Que armas foram essas? Veja, primeiro, Jesus usou a oração e jejum para vencer a tentação. Nós vencemos a tentação quando temos uma vida de intimidade com Deus por meio do jejum e da oração. Quem não vigia e ora não consegue resistir à tentação. O jejum e a oração, querido, não afugenta o diabo, mas fortalece você. E é isso que muita gente não está entendendo. Há muitas pessoas no meio evangélico que não ora mais, que não jejua mais. A oração e o jejum não vai impedir que o diabo te tente, mas ele vai te fortalecer. A oração te fortalece, o jejum te fortalece, e você vai conseguir vencer essa batalha se você jejuar e orar. Mas quando a gente não jejua, quando a gente não ora, e as tentações aparecem, o que acontece com a maioria das pessoas que deixam de orar e jejuar? Elas fracassam. Jesus venceu, porque ele estava jejuando e orando. Segundo, Jesus venceu Satanás, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O verso 1 aí diz que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo. Então agora preste atenção na pergunta que eu vou te fazer, porque ela é muito pessoal. Você está cheio do Espírito? Você está cheio de quê, afinal de contas, da sua vida? Pode parecer um contrassenso que eu vou dizer aqui, mas eu descubro que tem muita gente cheia de nada. Ela está cheia de vento, está inflada, mas ela não tem nada por dentro. O que impede uma pessoa de ser cheia do Espírito Santo é o pecado. O que impede uma pessoa crente em Jesus de ser bem-sucedida, vitoriosa, santa, feliz e frutífera é o pecado. As pessoas que vencem a tentação são aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Não cheias da Netflix, não cheias daquela série que você gosta, não cheias de televisão na cabeça, mas cheias do Espírito Santo. Mas sabe por que tanta gente tomba diante da tentação, cai diante da tentação? Porque elas estão vazias. Quantos crentes hoje estão cheios do Espírito Santo? Você está cheio do quê, querido? Eu tenho encontrado gente cheia de reclamação, eu tenho encontrado gente cheia de murmuração, eu tenho encontrado pessoas cheias de amargura, eu tenho encontrado pessoas cheias de si mesmas, mas está cada vez mais desafiador encontrar homens e mulheres cheios do Espírito. Jesus venceu a Satanás porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você, para vencer, precisa estar cheio do Espírito Santo. Mas a gente hoje, quando olha para as pessoas, elas estão cheias de porcaria na cabeça. O que tem homem aí com pornografia na cabeça, na vida, não é brincadeira não, só. Está cheio de pornografia, mas não está cheio do Espírito Santo. E aí a igreja não é legal, o pastor não está inspirado, mas a sua mente está doente. Você precisa de uma vida cheia do Espírito e não de pornografia. Você precisa de uma vida cheia de santidade e não uma vida torta. É por isso que a tentação te derruba, porque você está vazio, está vazia. Jesus venceu porque ele estava cheio do Espírito. Terceiro,
Jesus venceu Satanás, diz aqui esse texto da palavra de Deus, porque ele mantinha a palavra do Pai na mente, no coração e nos lábios. O verso 4 diz aí que Jesus resistiu à tentação dizendo o seguinte a Satanás. Ele diz assim: está escrito. O diabo chegou cheio de sedução, cheio de argumentação, cheio de 9 horas. O diabo chegou ali citando a Bíblia de modo atravessada, invertendo valores e princípios, e Jesus dizia para ele assim: está escrito. A única arma que Jesus usou para vencer o diabo, foi a palavra de Deus. E por que hoje as pessoas fraquejam tanto diante das tentações da vida, irmãos? É porque elas não têm Bíblia, porque elas não têm a palavra de Deus em seus corações. Hoje existe Bíblia de todo jeito. Tem Bíblia no computador, tem Bíblia no celular, tem Bíblia de estudo, tem Bíblia em várias versões, tem Bíblia disso, tem Bíblia daquilo, Bíblia de todo tipo no mercado, mas é só quando a palavra de Deus está no meu e no seu coração e nos nossos lábios é que nós vencemos as tentações. Quando o diabo chegou, se apresentou tentando Jesus, Jesus dizia: está escrito. Mas hoje, apesar dessa facilidade que temos de acesso a Bíblias das mais variadas traduções, o coração da maioria das pessoas está vazio da palavra de Deus. Quarto, Jesus venceu a tentação. Diz aqui esse texto bíblico, quando ele resistiu a Satanás. O verso 10 diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Querido, você e eu não podemos subestimar, nem temer e nem fugir do maligno, mas devemos resistir a ele como o Senhor Jesus fez. A minha esperança e o meu desejo para esse ano de 2023 na sua vida, querido, é que Deus te dê graça, é que Deus nos dê graça, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite, que Deus nos dê poder para nós vivermos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, resistindo ao maligno e vencendo todas as tentações, de que ordem for que ela vier. O meu desejo para você nesse ano de 2023 é que você vença todas as tentações em nome de Jesus. Mas para vencer as tentações, você vai precisar de resistir ao diabo. Jesus disse a ele: retira-te, Satanás. Aliás, o apóstolo Tiago, quando escreve, e eu quero terminar a minha palavra com o apóstolo Tiago, ele diz: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é o diabo, mas para que ele possa fugir, você precisa de duas ações: resisti-lo e se sujeitar a Deus. Se sujeitar à palavra de Cristo, permitir que essa palavra caia no seu coração e gere transformação, e gere mudança. Quantas vezes no ano passado as pessoas entraram nessa casa, entraram neste santuário, ouviram a pregação e saíram daqui e não fizeram nada com aquilo que ouviram, irmãos? E a vida de muitas pessoas não muda. Não muda, você entra ano, sai ano, você vê a pessoa continua com a mesma fraqueza, com o mesmo pecado, com a mesma deficiência. Dá uma mermice, dá uma mermice na vida dela. Por quê? Porque ela não faz nada com aquilo que ouve.
E não adianta você pecar lá no secreto da sua casa, no secreto do seu celular. Eu não vejo, mas Deus vê. E é aí que a coisa fica complicada para o seu lado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele presta atenção, irmão. Então, quem precisa de mudar, de corrigir as coisas, sou eu, é você. Porque senão, você vai continuar vindo a esta casa, a esta igreja, porque você gosta das pessoas que aqui estão, ou até porque se simpatiza comigo. Muito obrigado pela sua simpatia, inclusive. Mas isso não vai te colocar no céu. O que vai te colocar no céu é você permitir que o Espírito Santo transforme esse coração duro, essa cabeça teimosa, esse lado obstinado da sua vida. O que vai te colocar no céu é o quebrantamento, é o arrependimento, é uma mudança sincera de vida. Se não houver isso, transformação, mudança, você estará praticando a religião, mas você não conhece o Cristo de Deus. Meu desejo para você, nesse ano de 2023, primeiro domingo do ano, é que você conheça o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive da sua vida e da minha vida. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Feche os seus olhos. Pense um pouco aí na sua situação. Faça um exame honesto, sincero, sério. Muda. Muda esse modo de pensar, criatura. Muda esse temperamento que abre tantas oportunidades para o maligno te perturbar. Muda essa conduta que você tem dentro de casa, no trabalho, no relacionamento com o marido, com a mulher. Muda, criatura, muda. Não fica só incomodado com a minha palavra, mas deixa o Espírito te mudar, te transformar, te libertar. Olha só quanto tempo você vem tropeçando, trupicando, com os mesmos problemas, entra ano, sai ano e não muda, cidadão. Não muda, cidadã. Toma uma atitude diante de Cristo, do Cristo de Deus. E fale para o Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso desesperadamente de uma transformação. Porque quando a gente conhece Jesus de verdade, Ele transforma a gente. Agora dá uma olhadinha para você. Continua do mesmo jeito. Cri-cri, reclamando, criando confusão, pecando nas mesmas áreas, tomando as mesmas atitudes, errando nas mesmas coisas. E isso há muito tempo. Chega, cidadão. Chega, querida. Pare de tombar diante das tentações. Reaja em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo te transforme. Não sou eu que vou te emendar. Não sou eu que vou te consertar.
Tem gente que diz assim: eu casei com aquele homem me consertou, casei com aquela mulher, que a mulher me consertou. É mentira. Quem conserta a gente é o Espírito Santo. Então, rapaz e moça, mulher madura e homem, é com você que o Espírito Santo está falando nessa noite. É tempo de consertar as coisas, de mudar as coisas definitivamente. E eu quero orar com você então. Você chegou a essa conclusão? Não, eu preciso da minha vida transformada, e eu quero fazer isso hoje. Jesus, hoje eu vou tomar uma posição. Você quer? Levanta a sua mão, nós vamos orar. Nós vamos orar. Deus falou com você? Amém. Deus te abençoe, querido. Deus falou com você, você precisa tomar uma posição. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Você quer? Levanta a sua mão. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje eu não vou fazer você sair do seu lugar não, querido. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor está vendo as nossas mãos que se levantam, que se erguem aos céus, porque de alguma forma o Teu Espírito falou o nosso coração nessa noite. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa gerar uma mudança, uma transformação na vida desse homem, dessa mulher, desse rapaz, dessa moça. A igreja que está aqui, ela é Tua, Senhor. E as Escrituras Sagradas dizem que o Senhor pagou um alto preço pela vida de cada pessoa que aqui está. Que foi o Teu sangue vertido naquela cruz. Espírito Santo, quebranta, transforma, gera uma nova realidade então nessa hora, no coração dessa mulher e desse homem que levanta a mão dele para o Senhor. Gera uma nova mudança, uma mudança profunda, em que as pessoas que convivem com ele e com ela possam perceber que algo novo aconteceu aí. Que algo do céu brilhou no coração e na mente dele e dela, Pai. Eu oro no nome de Jesus, ó Deus, perdoa os nossos pecados, lava com Teu sangue, liberta de toda fraqueza, de todo jugo, de todo grilhão, das mesmos erros e amarras que há muito tempo vem se repetindo. Ó Deus, remove isso tudo nesta hora, em nome de Jesus. Estabelece um tempo de paz e uma vida nova sobre a vida deste homem e desta mulher. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.